Olá, queridos alunos, boa tarde. Vocês estão bem? Então, espero que estejam todos bem. Eu, graças a Deus, estou bem. Então, vamos lá, nós vamos continuar os nossos estudos de história e hoje vamos iniciar uma nova unidade, a unidade 4, onde vamos trabalhar um pouquinho sobre a cultura do café e o fim da escravidão. Então, nessa primeira página, nessas duas primeiras páginas que vocês têm aí do livro, na página 60 e na página 61, então nós vamos conversar um pouquinho sobre o que nós estamos conseguindo observar nessa página. Na primeira pergunta, quem são as pessoas representadas na fotografia? O que elas estão fazendo? Então, quem são essas pessoas? Quem vocês imaginam que são essas pessoas? Então, elas são quem? Elas são as pessoas que na época eram escravizadas, tá? Então, o que elas estão fazendo? Elas estão trabalhando em uma fazenda de café, tá? Então, na época da plantação do café. Na segunda pergunta, de acordo com a fotografia de Mark Ferrez, quem realizava a maior parte de trabalho com o café? Quem que vocês imaginam? Será que eram os patrões? Será que eram os feitores? Não, na verdade eram os escravizados. Então, eles faziam. Então, toda a questão do cultivo, do plantio, da colheita, da secagem, até mesmo do transporte até os navios, era tudo realizado pelos escravizados. O café foi chamado de ouro verde. Em sua opinião, por que isso ocorreu? Por que será que o café era chamado de ouro verde? Então, assim como na época, né, o ouro foi assim, podemos pensar, um material muito utilizado pelos portugueses, que trouxe muita riqueza para eles, o café também gerou muita riqueza. Então, por ser um tipo de plantação, então eles começaram a chamar de ouro verde, tá ok? Então, assim, essa primeira parte deu para a gente entender um pouquinho daquilo que nós vamos conversar. E o próprio título nos remete a isso, né? Sobre a questão desse cultivo do café, que foi algo que trouxe muita riqueza para o Brasil, porém, né, que foi usado também por muitos e muitos anos a mão de obra escrava, tá bom? E a gente vai ver no decorrer de todo dessa unidade todo esse processo que aconteceu, tá? Continuando os nossos estudos, aqui na página 62, vai falar um pouquinho sobre a cultura do café. Então, nós vamos iniciar esse processo de conhecimento sobre, assim, como que se deu essa cultura cafeeira aqui no Brasil. Então, em sua opinião, qual a importância do café para a economia brasileira? Então, como nós falamos anteriormente, o café ele trouxe muita riqueza para o Brasil. Então, desde lá do século XIX até atualmente, o café é um produto que gera bastante riqueza. Então, naquela época era usada a mão de obra escrava, agora não. Então, agora gera muitos empregos e tudo mais, né? Então, um produto que até atualmente faz com que o Brasil exporte bastante, tá bom? Então, assim, já desde lá do princípio, na época de Dom Pedro, então já iniciou esse processo de plantação e de cultivo do café. Então, o café é um dos produtos de exportação mais importantes para a economia brasileira. Então, como falamos, no primeiro semestre de 2017, o café brasileiro chegou a 113 países, segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Então, são 113 países. Então, nós temos aqui atualmente, então, para a Organização das Nações Unidas, então, existe 193 países, tá? Então, 193 países. E o Brasil, o quê? Ele chegou a 113 países, tá ok? Então, é muito, né? No passado, sua importância era ainda maior. Entre a metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café correspondia a 3/4, ou seja, né, 75% de tudo que o Brasil exportava para o exterior. Tá? Então, era muito importante, né? Então, o Brasil gerava. Aqui eu trouxe para vocês também um pouquinho do mapa, né? Então, um mapa
Mundi, onde tem todos os países do mundo, tá bom? Então aqui são 193 países. No mapa ao lado, então ele vai demonstrar um pouquinho sobre a expansão do café lá no início do século XIX até 1880, tá? Então vamos lá. Aqui no mapa dá para a gente observar. Então, nessa primeira parte, aqui na região litorânea, logo lá no princípio, no início do século XIX, então, onde se produzia a maior parte do café, era aqui na região litorânea. Depois, a partir de 1830, ele se expandiu, ele foi para mais dentro. Deu para a gente perceber aqui as nossas cidades, né? Então, nós temos aqui Jacareí, São Luís do Paraitinga, Taubaté, né? Lorena, Bananal. Então, são cidades importantes nessa época do cultivo do café e atualmente também. Depois nós temos em 1850, então se adentrou um pouco mais, até que em 1880 expandiu muito mais essa questão da plantação e do cultivo do café, tá bom? Então, na colheita, que é a fase mais trabalhosa da produção do café, exigia-se muito dos escravizados, tá? Então, a exigência era muito grande nesse período da colheita. Era comum oferecer benefícios para estimular o rendimento do trabalho, como roupas e dinheiro. Mas, né, no entanto, os castigos corporais continuavam sendo aplicados na rotina do trabalho escravo. Então, mesmo eles oferecendo algum benefício, alguma coisa para os escravos, para eles trabalharem mais, terem um maior rendimento, porém, eles também eram castigados. Então, quando eles não tinham esse rendimento, ou quando eles, de repente, diante de toda essa situação da colheita, de uma má alimentação, de um trabalho duro, bem pesado, às vezes eles não aguentavam, o que acontece? Eles eram maltratados também, tá? Então, aqui na página 63, então vamos falar um pouco sobre o café e a modernidade. Tá? Então, o dinheiro acumulado com a exportação de café permitiu que o Brasil desse os primeiros passos em direção à industrialização. Entre 1840 e 1860, produtos manufaturados como chapéus, tecidos, calçados, entre outros, antes importados, começaram a ser produzidos no Brasil. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de alguns produtos manufaturados, tá bom? Que na época eram produzidos aqui no Brasil. Tá? Então, a economia do café também levou à implantação das primeiras estradas de ferro. A primeira ferrovia, Estrada de Ferro Petrópolis, foi inaugurada em 1854 e ligava o porto de Mauá, na Baía de Guanabara, à raiz da Serra da Estrela, atual Magé. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Essa estrada de ferro de Petrópolis, tá bom? Então, essa imagem, essa primeira imagem. Depois, nós temos ali, em 1867, foi inaugurada a primeira ferrovia paulista, que é essa próxima imagem que eu coloquei aqui para vocês, que é a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Antes de sua construção, o café produzido no interior de São Paulo era transportado por tropas de mulas. A construção da ferrovia tornou o transporte do café até os portos de Santos mais rápido e eficiente. Então deu para ver que essa questão da produção do café, ele trouxe o quê? Ele foi trazendo aos poucos a modernização das cidades. Por quê? Porque como começou a ter mais exportação, a mais produção de café, exigiu mais agilidade, né, nas entregas e tudo mais. Então, assim, foi acontecendo aos poucos a questão da modernidade. Então, nós vemos aqui as duas primeiras ferrovias da época, tá bom? Por quê? Porque se houve na época a necessidade, tá bom?
Tá? Então, aqui ao lado, as atividades para vocês estarem fazendo, respondendo. Não esqueçam de responder as atividades, tá bom? Na página 64, nós temos então o que? O fim do tráfico de escravizados, tá? Durante mais de 3 séculos, a vinda dos escravizados da África sustentou a economia brasileira. Essas pessoas faziam a maior parte do trabalho pesado nas fazendas, nas moradias e nas cidades. Além disso, o tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucro para negociantes portugueses e brasileiros, né? Ou seja, eles pegavam, né, traziam da África pessoas, né, escravizadas e vendiam aqui no Brasil. Então, esse era o tráfico. Então, eles faziam dessas pessoas mercadorias, tá? No entanto, aumentava cada vez mais a indignação de parte da sociedade contra as condições desumanas desse comércio de pessoas no Brasil e no mundo, tá? Então, não era só no Brasil. No mundo acontecia isso também. O governo inglês fazia pressão para que o governo brasileiro aprovasse uma lei proibindo o tráfico de escravizados entre a África e o Brasil. Tá? Então, quer dizer, ou seja, a Europa exigia isso, tá bom? Essa mudança aqui no Brasil. As autoridades brasileiras, porém, continuaram tolerando as embarcações que chegavam carregadas de escravizados. Descontente com essa atitude, o governo inglês aprovou uma lei em 1845 conhecida como Bill Aberdeen. Essa lei dava à Marinha Inglesa o direito de aprisionar embarcações que estivessem transportando escravizados da África para a América. Então foi assim um pequeno progresso, mas já aconteceu isso, né, de não poder exportar, trazer da África novos africanos escravizados, tá? Os navios patrulha britânicos passaram então a aprisionar essas embarcações no mar, impedindo que chegassem ao Brasil. Diante do impasse entre brasileiros e ingleses, o governo do Brasil aprovou a Lei Eusébio de Queiroz em 1850, que pôs fim ao tráfico intercontinental de africanos escravizados, ou seja, né, de um continente para o outro. Então, não podia mais trazer nenhum escravizado lá do continente africano, desculpa, do continente africano aqui para o continente americano, tá? Contudo, as fazendas de café continuavam dependentes de mão de obra escrava. E o tráfico interno, então, a partir de então, começou a acontecer o quê? O tráfico interno, aqui dentro do Brasil, tá? Que vinham principalmente das províncias do Nordeste para trabalhar nas plantações do café do Sudeste brasileiro, continuou existindo. Ou seja, acabou-se a escravidão, o tráfico de escravizados, né, lá da África, porém começaram a escravizar a própria população brasileira vindas do Nordeste, tá bom? Agora, nessa última página, vocês têm as atividades, né, na página 65, para vocês estarem respondendo. Não esqueçam de realizar essas atividades, tá bom? De assistir o vídeo também, para vocês conseguirem responder as questões que estão no formulário Google Forms, tá bom? Então, turminha, até mais, fiquem com Deus, bom estudo e aproveitem essa oportunidade que vocês estão tendo de estudar, tá bom? E, acima de tudo, se cuidem, tá bom? Então, tchau, fiquem com Deus.